Considerado por muitos um dos maiores, se não o maior treinador da história do Corinthians, o Tite acabou tomando uma decisão surpreendente envolvendo o nosso timão. Volante Ranieri falou da grande importância de se conquistar uma Libertadores da América com a camisa do timão. E o atacante Memphis está em reta final da recuperação da sua lesão e existem expectativas para que ele retorne nos próximos jogos. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a fala do volante Ranieri. Ranieri acabou tocando no assunto do que seria uma grande importância de conquistar uma Libertadores com a camisa do timão. O Ranieri, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians, no clássico mesmo contra o São Paulo. Mais uma vez o Ranieri jogando demais, marcou o primeiro gol nosso. Claro que não dá também para esquecer do que aconteceu no gol de empate do São Paulo. O Ranieri acabou tendo uma saída de bola precipitada e acabou entregando aquilo que acabou sendo naquele momento o gol de empate da equipe do São Paulo. Mas depois deu tudo certo, o Corinthians fez o segundo, fez o terceiro, tomamos o segundo gol com o Mateuzinho fazendo gol contra, só que o Ranieri, mais uma vez dentro de campo, líder dos companheiros e tudo mais uma vez jogando muita bola. Depois da partida, o Ranieri concedeu entrevista na zona mista e acabou falando sobre Libertadores. O jogo que vencemos São Paulo foi pelo Campeonato Brasileiro, mas o Ranieri acabou citando a importância de se vencer uma Libertadores da América com a camisa do timão. Vamos para as palavras dele. A Libertadores é um título que marca nome do atleta na história do clube e da competição. O Corinthians, pelo fato de ter só um título, seriam apenas 2 elencos a conquistar esse título. Vai ser importante demais. Deixe o pessoal falar dos favoritos e a gente continua nessa corrida. Tem dado certo dessa maneira. Eu espero que a gente continue fazendo uma boa campanha. Então, o Ranieri entende exatamente a tamanha importância de se conquistar um título de Libertadores com a camisa do timão. Até o momento, Corinthians, que é o líder do Grupo E, também líder geral da competição. A minha opinião quanto a essas palavras do Ranieri é a seguinte, vou ser sincero com vocês, eu considero muito importantes. Sabem por quê? Estamos falando de planos, de objetivos, do que os jogadores em si têm como pretensão, aliás, pretensões. Estamos falando de um grupo que absolutamente, que ainda tem que passar uma confiança maior, falando de Campeonato Brasileiro, estamos ali, acabamos de sair novamente do Z4, mas ainda muito próximos dessa zona incômoda, tem que ter uma sequência de vitórias no Brasileirão para se afastar de vez, para ir ter uma tranquilidade maior na Libertadores. Mas fato é, o Corinthians vem fazendo uma campanha que está surpreendendo na Libertadores. Em 4 jogos são 3 vitórias e 1 empate. Liderança geral, aliás, da competição e, claro, liderança do nosso grupo, inclusive, já estamos classificados para a próxima fase. Então, é importante o jogador fazer planos de sonhar em conquistar um título desse. Enfim, claro, é o que ele disse, deixar a mídia falar dos que consideram os favoritos e o Corinthians tem que seguir fazendo o seu papel, é passo a passo. É aquilo que eu falei para vocês. Para mim, o Corinthians tem que fazer uma Libertadores digna. E até o momento, estamos fazendo. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis, que está na reta final da recuperação da sua lesão. E existem expectativas de repente, ele aparecer no próximo jogo. Mas, pelo que se fala, o Memphis deverá retornar, pelo menos no jogo contra o Botafogo, do final de semana. O Memphis vem aí nas últimas semanas sendo
motivo de muito assunto. Memphis, que está na sua reta final de contrato com o Corinthians, estamos aí há pouco mais de um mês para o término do vínculo, várias informações surgindo sobre uma possível renovação ou não de contrato, mas fato é que o Memphis está fora desde o dia 22 de março. Jogador que está muito próximo aí de completar 2 meses que está fora, já são 50 dias que o Memphis não entra em campo. Teve uma lesão muscular no clássico contra o Flamengo, na Arena. Ele saiu antes da metade do primeiro tempo, após ter dado um lindo passe para o Bidu, dar uma assistência para o Yuri, e desde então ele vem tratando. Na semana retrasada, o Memphis iniciou o seu processo de transição. Na semana passada, avançou mais um pouco na transição, e nessa semana existem expectativas do retorno do jogador. Vamos lá. Corinthians joga quinta-feira na Arena contra o Barra, jogo decisivo da Copa do Brasil. Há quem trate como uma possibilidade pequena, mas existe uma possibilidade do Memphis, de repente, ficar à disposição do Fernando Diniz. Até para o clássico anterior contra o São Paulo, da rodada anterior do Brasileirão, existiram aí algumas expectativas. Se o Memphis não retornar contra o Barra, no jogo do domingo, dia 17, contra o Botafogo, há quem acredite que nesse jogo, sim, o Memphis deverá já estar à disposição do Fernando Diniz pela primeira vez. Enfim, vamos aguardar, porque na mesma hora que está se falando que avança, tem chance de voltar, de repente surge uma notícia que a cautela está sendo grande e que o atleta não vai voltar. Vamos aguardar, então. A minha opinião, quanto à possibilidade de retorno do Memphis em um dos 2 próximos jogos que o Corinthians fará, é a seguinte. Vou ser sincero com vocês. O Memphis seria ideal ele estar no jogo contra o Barra. Não estou dizendo para jogar um tempo, 45, 50 minutos. De repente, claro, estando com a recuperação plena, jogar ali uns 15 minutos, de repente entra aos 30 minutos do segundo tempo. Acho que seria importante, pensando, claro, na sequência. Absolutamente, que existem muitos detalhes em tudo isso. Tem as questões pessoais do atleta, que claro que deve estar muito preocupado pela Copa do Mundo, que já está aí, de repente existe aquela preocupação do Memphis entrar e se machucar novamente e ficar fora da Copa do Mundo. O Memphis está com a cabeça na seleção da Holanda. E nesse meio tempo, o contrato dele está acabando. E aí, será que o Memphis vai renovar o contrato? Será que o Memphis vai embora? Eu continuo mantendo aquilo que eu falei para vocês. Apesar de algumas informações, que as conversas avançaram, eu ainda acho que estão somente esperando o contrato dele se encerrar para que o jogador possa ir embora. Isso eu estou falando do pessoal da política que o Memphis criticou após o título do Corinthians da Copa do Brasil. Um jogador importante que, quando está em campo e joga, consegue ser um diferencial, mas que infelizmente estamos vendo em mais uma lesão o Memphis ficando, já ultrapassando 50 dias de ausência. Assim, vamos aguardar e tomara que ele volte aí em um desses 2 próximos jogos, mas é como eu disse, não dá para cravar e garantir nada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a decisão surpreendente do Tite. É isso mesmo. O Tite, que é considerado por muitos um dos maiores, se não o maior, treinador da história do Corinthians, acabou tomando uma decisão surpreendente. Ele decidiu pedir desculpas para nós corintianos, para o Corinthians, por ter recusado o clube várias vezes, e ainda por cima ele se diz arrependido de não ter voltado para o Timão. O Tite foi embora do Corinthians em 2016, rumo à seleção brasileira, onde ele ficou até o final da Copa do Mundo de 2022. Depois disso, o Corinthians várias vezes tentando o retorno do Tite, e ele não voltando. Na primeira vez queria trabalhar na Europa, que não queria ficar no futebol brasileiro. Pouco tempo depois foi trabalhar no Flamengo e tudo mais. Claro, muitas críticas de nós corintianos para ele. E, enfim, o Tite várias vezes chamado para voltar, não voltou. No ano passado, o Tite teve um convite, ele aceitou retornar para o Corinthians depois da saída do Ramon Dias, antes da vinda do Dorival, mas ali poucas horas antes de se apresentar no CT, ele acabou tendo um problema de saúde emocional e acabou optando por não voltar. E poucos meses depois,
acabou se acertando com o Cruzeiro. Fato é, o Tite fez 2 trabalhos depois que deixou a seleção em 2022, no Flamengo e também no Cruzeiro. Trabalhos péssimos. O Tite acabou sendo demitido de ambas as equipes. Ele concedeu uma entrevista para o jornalista Bruno Cassucci e acabou tomando uma decisão surpreendente, que é pedir desculpas a nós corintianos e se diz arrependido de não ter voltado para o Timão. Vamos para as palavras do Tite ao Bruno Cassucci. Desculpa, Corinthians, eu errei. Se a gente pudesse rebobinar, eu teria ido para o Corinthians, porque eu não queria trabalhar naquele ano, não queria. Portanto, o Tite, ele pediu desculpas e quando ele fala rebobinar, absolutamente que ele está ali revelando que se arrependeu de não ter voltado para o nosso Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Tite é a seguinte: decisão surpreendente do Tite. O Tite tomou a decisão de revelar que se arrependeu de não voltar para o Corinthians e ainda por cima ele decidiu pedir desculpas. O Tite, a questão é a seguinte, quem me acompanha sabe, eu falei que o Tite deveria ter voltado para o Corinthians na primeira oportunidade, ele teria voltado gigantesco. E eu acredito que ele teria feito um grande trabalho, mas não, o Tite ele acabou preferindo elencos teoricamente mais qualificados. Não deu certo, tanto no Flamengo quanto no Cruzeiro. E no Corinthians, o Tite ganhou Libertadores com um elenco desconhecido. É aí que o Tite errou a rota. Se arrependeu? Tudo bem, normal. Isso é importante se arrepender, pedir desculpas, um gesto de nobreza. Mas, Tite, hoje, sinceramente, se alguém me perguntar se eu acho que teria algum clima para o Tite voltar um dia para o Corinthians, eu sei que sempre quando o Corinthians tem problema com o treinador, como aconteceu, por exemplo, com o Dorival, um ou outro fala do Tite, o Tite é favorito, a diretoria, porque não tem como. Estamos falando de um dos maiores, se não o maior treinador da história do Corinthians. Não tem como, por exemplo, de repente o Tite estar desempregado, o Corinthians sem técnico, ele não ter o nome ligado. E eu acredito que o Tite ainda vai voltar para o Corinthians, mas hoje, sinceramente, eu particularmente nem penso nisso. Hoje o nosso treinador é o Fernando Diniz. Tomara que o Fernando Diniz faça um trabalho espetacular e que supere o trabalho do Tite em títulos, aliás, em identificação, porque o Fernando Diniz já demonstrou ser muito identificado com o Corinthians. Então, legal, Tite se arrependeu, pediu desculpas, sinceramente, da minha parte, aceitas. Eu, sinceramente, acho que é muito importante quando uma pessoa se arrepende, e ele se arrependeu de não vir para o Corinthians, mas agora é caminho que segue, cada um segue seu caminho. Quem sabe um dia, quem sabe lá na frente, de repente pode ser que ele retorne, mas hoje, sinceramente, falar nisso não tem o menor cabimento. E, claro, ninguém está falando disso, mas é que eu já estou explanando aqui para vocês. Hoje o clima é bastante desfavorável, de repente, até isso falando breve, de repente aqui um tempo, o Fernando Diniz não consiga ir bem. Então, eu particularmente hoje nem penso em um Tite retornando. Volto a dizer, tomara que o Fernando Diniz aí construa uma grande história no Timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!